A paz do Senhor, amada igreja! Vamos dar início a mais uma aula da nossa escola bíblica dominical? Hoje nós estudaremos o capítulo 8 da nossa revista. O capítulo 8 traz como título Graça Comum, Bênçãos Divinas para Todos. Vamos dar início? Muitos filhos de Deus perguntam por que pecadores não regenerados continuam a receber inúmeras bênçãos de Deus. A resposta a essa pergunta é que Deus concede a graça comum. Mas o que é a graça comum? É a graça de Deus pela qual Ele dá às pessoas inúmeras bênçãos que não fazem parte da salvação. A palavra comum significa alguma coisa comum a todas as pessoas, não restrita aos crentes ou eleitos. Vamos exemplificar o que seria a graça comum. Deus é o autor e mantenedor da vida. Ele é quem dá a vida para os seres humanos, tanto para os salvos quanto para os não salvos. Ao criar o ser humano, Deus o criou à sua imagem e semelhança. Já estudamos que essa imagem, devido ao pecado, ficou, vamos assim dizer, embaçada. Mas mesmo assim, todos nascem com capacidade intelectual. Portanto, mesmo os não salvos conseguem realizar grandes trabalhos. Os não salvos também fazem o bem. Também possuem padrões morais, ou seja, Deus dá a todas as pessoas a percepção do certo e do errado. As organizações sociais também são evidências da graça de Deus. A principal delas é a família. Deus usa a família para preservar a pureza e a moral na sociedade. As autoridades são outra manifestação da graça de Deus para a preservação da sociedade. Embora a corrupção, Deus utiliza as autoridades para refrear as ações do mal. A vida religiosa também é um exemplo da graça comum. Paulo afirmou aos romanos que os homens têm conhecimento de Deus. O que eles não fazem é glorificá-lo como Deus, nem rendem-lhe graças. Romanos capítulo 1, versículo 21. Muitas pessoas em todo o mundo recebem milagres e livramentos de Deus todos os dias, em todos os cantos da terra. O problema é que elas não atribuem a glória àquele que realmente realizou o feito, que demonstrou sua bondade. Essas pessoas acreditam que foi por causa da sua fé em algo ou produto de sua religião, quando na verdade foi a graça de Deus. Timóteo capítulo 1, versículo 17. Embora a graça comum proporcione tantas bênçãos, ela não salva as pessoas, pois ela é diferente da graça salvadora. Grudem afirma que a graça comum não transforma o coração humano, nem conduz as pessoas ao genuíno arrependimento e à fé. Por que salvos e não salvos recebem a graça comum? Deus permite que pessoas pecadoras vivam, gerem filhos, para que tenham oportunidades de se arrependerem e crerem no Evangelho de Jesus Cristo. E assim os propósitos de Deus vão se cumprindo nas gerações futuras. Com a graça comum, Deus demonstra sua bondade e misericórdia. Deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4.
Todas as pessoas que não aproveitam a bondade e a misericórdia de Deus tornam-se alvo da justiça de Deus. A graça comum de Deus demonstra a glória de Deus. Nem todos dão a glória devida ao nome de Deus. Mas ainda há na terra um povo que glorifica a Deus, Todo-Poderoso e Majestoso. Amém? Não devemos rejeitar as coisas boas que os incrédulos fazem. Elas são o fruto da mão de Deus, agindo graciosamente através da vida de pessoas que não estão em Cristo. O mais importante é termos o discernimento que a graça comum não significa que aqueles que a recebem serão salvos. A única forma de receber a graça salvadora, que nos permitirá viver a eternidade com Deus, é receber Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Vamos ler Mateus capítulo 5, versículos 43 a 48? Ouvistes que foi dito? Ou melhor, ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Nessa passagem, vemos claramente a graça comum de Deus. Ele faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Gostaria aqui de abrir um parênteses e fazer uma pequena reflexão com a amada igreja. Nós não chamamos Deus de Pai? Abba, Pai? Papai querido? Pois bem, os filhos devem refletir o Pai, assim como o espelho reflete a nossa imagem. Deus quer que sejamos misericordiosos como Ele é. A palavra do Senhor precisa cair no nosso coração e brotar, gerando bons frutos. Vejamos novamente. Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. Fecha parênteses. Depois eu peço que a igreja leia o Salmo 145. Agora eu vou ler apenas alguns versículos. Falarão da tua imensa bondade e cantarão com alegria a respeito da tua fidelidade. O Senhor Deus é bom e cheio de compaixão. Ele demora a ficar irado e tem sempre muito amor. O Senhor é bondoso com todos e cuida com carinho de todas as suas criaturas. Ó Senhor Deus, todas as tuas criaturas te louvarão e te darão graças os que são fiéis a ti. O teu reino é eterno e tu és rei para sempre. Ele ajuda os que estão em dificuldade
e levanta os que caem. Todos os seres vivos olham para ele com esperança e ele dá alimento a todos no tempo certo. Quando os alimenta, o Senhor Deus é generoso. Ele satisfaz a todos os seres vivos. Ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda, dos que pedem com sinceridade. Amados, esse é o nosso Deus, misericordioso. Ele cuida de todos, tanto do joio quanto do trigo. Porém, vamos ver a recompensa do trigo? Mas no dia da colheita, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém? Mateus capítulo 25, versículo 34. Nosso Deus é maravilhoso. Ele tem uma herança guardada para nós, né? Aqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Olha que privilégio, somos co-herdeiros de Jesus Cristo. É muito privilégio, é um Deus muito misericordioso, amém? Tem um louvor muito lindo que a gente canta na nossa igreja, né? E eu gostaria de recitar algumas frases deste louvor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Amém, amada igreja, né? Nós adoramos esse Deus maravilhoso, que embora todas as dificuldades, embora todos os problemas, Ele tem sido conosco, Ele tem nos ajudado, Ele tem nos sustentado e continuará assim, né? Porque é promessa de Deus, Ele não vai nos desamparar nunca, amém? Se porventura você que está assistindo essa aula hoje ainda não recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, faça neste momento. Agora é a hora. Amém? Louvado seja Deus. Eu agradeço a oportunidade e até a próxima. Deus os abençoe.